Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vou falar um pouco do livro de Êxodo, e a leitura que eu vou fazer é esta, Êxodo 1, versículo 18. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Depois de todas as coisas que tinham acontecido no Egito, com a morte de José, passou-se um tempo e nasceu Moisés. Moisés era um garoto formoso e nessa época o rei do Egito viu que o povo estava crescendo muito e mandou que as parteiras não deixassem viver as crianças. Se nascesse homem, não deixasse viver, mas se nascesse mulher, viveria. Então a família de Moisés pegou e colocou em um cesto e colocou esse cesto dentro de um rio. E a filha de Faraó descia para se banhar nesse rio e viu aquele cesto e abriu o cesto, e dentro do cesto dele, do cesto que havia no rio, havia uma pequena criança. E essa criança foi vista também pela sua irmã. E a sua irmã perguntou à filha de Faraó se ela não queria que ela fosse pegar uma das mulheres dos hebreus para criar aquele menino. E ela disse, vai. E a mulher veio e a filha de Faraó disse que pediu para ela criar o menino, que ela lhe pagaria salário. Então a mulher hebreia foi, criou o garoto, e quando o garoto já estava grande, ela trouxe a filha de Faraó e apresentou o menino, ao qual a filha de Faraó deu o nome de Moisés, porque da água ele tinha nascido. Em um certo tempo, Moisés viu os filhos, um egípcio batendo em um hebreu, fazendo injustiça contra um hebreu. Então Moisés quis fazer justiça e pegou, defendeu o hebreu e sacrificou o egípcio, escondendo ele embaixo de algumas terras. E depois, passando, ele viu que dois hebreus estavam brigando e perguntou por que eles estavam brigando. E um deles disse, quereis nos matar como ontem mataste o hebreu? Então Moisés viu que tinham descoberto o que ele tinha feito e resolveu fugir. Foi quando o rei do Egito mandou procurar Moisés para o matar. Moisés fugiu, alimentou alguns camelos e alguns animais de umas mulheres que levaram os animais para beberem água. E aí depois elas chegaram na casa delas com o seu pai e contaram o que havia acontecido, que Moisés tinha defendido elas de alguns pastores de ovelhas que tinham expulsado elas do local. Então o pai delas, por sua vez, pediu para elas para que elas levassem Moisés até lá. Elas levaram e
E ele resolveu dar uma das suas filhas para serem esposa de Moisés. Deus apareceu para Moisés e falou para Moisés que ele seria a pessoa que queria libertar o povo do Egito, o povo de Israel, das mãos dos egípcios. E Moisés disse: Senhor, como eu vou libertar? Porque eu sou pesada de língua e não sou eloquente. Então o Senhor perguntou o que Moisés tinha na mão. Ele falou e que era uma vara, e o Senhor pediu para Moisés jogar a vara no chão. Moisés jogou e essa vara se transformou em uma cobra, e Moisés fugia dela. O Senhor pediu para Moisés pegar a cobra pelo rabo. Moisés pegou e se transformou em uma vara. O Senhor pediu também para Moisés colocar a mão no seu peito. Moisés colocou a mão no seu peito e quando a retirou, a mão estava branca e leprosa. Depois Deus pediu para Moisés colocar novamente a mão no seu peito. Moisés colocou a mão e a mão estava curada. Tirou a mão e a mão estava curada. E Deus pediu para Moisés para ferir, para tocar com seu cajado nos rios onde tinha água. E Moisés tocou e as águas se transformaram em sangue. Mas mesmo dessa forma, Moisés ainda não tinha fé naquilo que ele estava fazendo. E continuou conversando com Deus e falando para Deus que não tinha condições, possibilidades de ir até Faraó e fazer sair o povo de Israel do Egito para servir a Deus no deserto. Deus, por sua vez, perguntou a Moisés se Arão, seu irmão, não era um homem eloquente. Arão tinha 3 anos a mais do que Moisés, era mais velho do que Moisés. Moisés disse que sim, então Deus falou para Moisés que Arão ia falar com Faraó. E Moisés seria por Deus, falaria com Arão as palavras de Deus, e Deus falaria, e Arão falaria ao rei do Egito as palavras que Deus lhe daria. Então Moisés e Arão foram falar com Faraó, e falaram com Faraó, pediram para Faraó libertar o povo para servirem a Deus. Mas Deus falou a Moisés e Arão que iria endurecer o coração de Faraó e não deixaria sair os filhos de Israel do Egito. Eles foram falar com Faraó e fizeram alguns milagres na presença de Faraó. Moisés jogou a vara se transformou em uma cobra. E os magos fizeram a mesma coisa. Mas a vara de Moisés era mais audaz do que as dos magos. E ela comia todas as cobras que os magos transformavam. Então Deus endureceu o coração de Faraó
E veio a segunda, a terceira, a quarta praga, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona praga. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo de Israel sair do Egito. Foi quando Deus resolveu, falou com Moisés que iria ferir todo primogênito na terra do Egito. Pediu para Moisés falar com o povo, que o povo matasse um cordeiro e colocasse o sangue nos varais das portas e das janelas, para que quando passasse naquela noite ferindo os primogênitos, não ferisse nenhum primogênito do povo de Israel. Somente dos egípcios seriam feridos. E quando Faraó viu aquilo, ele pediu perdão a Deus, se humilhou e deixou ir o povo de Israel para servir a Deus. E o povo de Israel saiu do Egito, todos os homens, mulheres, crianças, os animais, levaram também ouro, prata, e saíram. Ia de dia uma nuvem de fumaça e de noite uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça de dia, uma coluna de fogo à noite, na frente do povo de Israel. O Faraó mandou os seus soldados, cavaleiros, cavalos, carruagens, ir atrás do povo de Israel. Quando chegou perto do mar, Moisés tocou no mar com o seu cajado e o mar se abriu. Então o povo de Israel passou em seco. E do lado direito tinha uma coluna, um muro de água, do lado esquerdo um muro de água, e o povo de Israel passou em seco. Foi quando Deus colocou a coluna atrás do povo, separando o povo de Israel dos egípcios. E os egípcios correram atrás do povo de Israel, mas não alcançaram. Quando chegaram no meio do mar, Moisés tocou novamente com seu cajado, o mar se fechou. E todos os cavaleiros, todos os cavalos, todos os egípcios ficaram embaixo do mar. E o povo de Israel passou em seco. Então Deus, ele nunca falha, ele nunca desampara os seus. Ele está nos contemplando, ele vai nos ajudar a vencer Faraó, atravessar o mar em seco. Confia nele, deposita a tua confiança no Senhor, que ele satisfará o desejo do teu coração. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, com todos os seus familiares, amigos. Que Deus proteja a todos e sigam sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não abandone-os nunca, porque Ele nunca vos abandonará. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.